Sejam todos muito bem-vindos. E com muita alegria que damos início a esse projeto hoje. Um projeto que foi definido em uma reunião que nós tivemos na casa e a gente pensou que nosso ano está acabando. O que mais a gente ainda pode fazer? Ou será que vamos deixar tudo para o ano que vem? E aí nós nos colocamos esse desafio, nos propusemos a fazer essa tarefa ainda esse ano, né? E com isso nasceu esse projeto que se chama Uma Reflexão do Natal e de 2020 pela doutrina espírita, pela visão espírita. Um projeto que está sendo feito com muito carinho e esperamos que agrade a todos vocês e que dê um pouquinho de conforto, de consolação e leve Jesus e os seus ensinamentos até todos que estão ouvindo esses vídeos com a gente. Que Jesus possa nos abençoar nessa trajetória e vamos trabalhando aí nesse último mês. E para dar início, quis dar o título de O Último Mês do Ano. E o seu maior significado, que para nós na cultura cristã é o Natal, ou seja, o nascimento e a celebração ao Mestre Jesus. E também aproveitando esse início de mês para refletir sobre como estamos espiritualmente, mentalmente e fisicamente após um ano tão conturbado e como Jesus sempre vai nos consolar com seu amor, sua presença e seus ensinamentos. Acredito que nós todos chegamos até aqui nesta data trazendo muitos sentimentos, sentimentos por uma perda de algum ente querido, algum conhecido, algum familiar, algum amigo, por termos nossa vida mudada completamente ou uma parte dela por alguma eventualidade inesperada, perdidos em nossa própria cabeça, sem saber como seguir, cansados, desanimados e talvez preocupados com o futuro que ele pode nos trazer, o que ele vai nos reservar. Por mais que saibamos a resposta, ainda somos relutantes em aceitar o consolo que vem, independente da forma, uma mensagem, um amigo, uma palestra, um vídeo, um bom dia no WhatsApp, mas que é sempre enviado por Jesus e pela espiritualidade. Ele que tem o nascimento celebrado neste mês de dezembro, que nós comemoramos cada um da sua forma, da sua cultura. Tem a questão da ceia, tem pessoas que passam orando, cada um do seu jeito. Mas nós estamos sempre lembrando dele em algum momento. Aqui em casa, por exemplo, minha mãe sempre reserva um momento para que a gente possa cantar Feliz Aniversário para Jesus. E estamos lembrando dele de alguma forma nessa reunião, quando estamos reunidos com aqueles que nós chamamos de família. Porque nesse momento estamos comendo, estamos jogando conversa fora, estamos revendo parentes que há tempos não víamos, às vezes a gente briga, mas logo a gente faz as pazes. E é esse momento de celebração e comemoração ao nosso Divino Mestre. E eu quero trazer hoje uma relação entre quem foi Jesus, quem Ele é e como Ele não nos abandona e nos ajudará a enfrentar este último mês com mais alegria, mais amor e mais gratidão. E principalmente em como, seguindo os seus ensinamentos, nós vamos celebrá-lo e honrá-lo como um presente de aniversário, que eu acredito que seja o que Ele queira de nós. Sabemos, por estudo da doutrina espírita, que nós vivemos o que temos que viver, por mais difícil que possa ser. Sabemos também que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Eu sei que é uma frase muito ouvida, talvez já se torne clichê, mas que quando nós estamos passando é ainda mais difícil. Só que Deus não faz nada por acaso, Deus não faz nada sem pensar.
E talvez neste momento, enfrentando individualmente todas essas questões que deixa tudo aparentemente mais conturbado, a gente esquece que existe um propósito maior. E a nossa força está somente na nossa fé. Muito ouvimos sobre a transição planetária para o mundo de regeneração. Ansiamos esse momento e que nos iludimos de como ela seria. E Arthur Valadares, um palestrante muito bom, recomendo a todos assistirem os seus vídeos. É um rapaz de um conhecimento gigantesco, de uma calma para falar. Ele traz em uma de suas palestras, há 2 anos atrás, sobre o Natal, e ele vai falar a seguinte coisa, que em como nos iludimos acerca desse processo de regeneração, porque achamos que não demandaria tantos esforços nossos, que acreditamos que veriam, né, outros espíritos, outras gerações para fazer o trabalho. Ou seja, eu tô aqui, mas eu vou embora e vai vir outra, a Terra vai ser um lugar mais bonito, um lugar mais cheio de paz, cheio de pessoas do bem, o bem vai reinar, todo aquele processo de regeneração que a gente sabe como é um planeta regenerado. Só que não é bem assim. Se estamos hoje aqui, é porque esse compromisso foi firmado antes, lá no nosso plano encarnatório, quando a gente ainda estava lá no plano espiritual, a gente colocou que estaremos em 2020 vivendo isso que estamos vivendo. Só que chega aqui e tudo fica mais difícil. Parece que a gravidade aumenta o peso desse fardo que a gente carrega. E a gente começa a se perguntar o porquê. Por que estamos passando por tais coisas que estão acontecendo, né? O Brasil aí enfrenta hoje quase 200 mil mortes pelo Covid. Não é só o coronavírus que tem acometido o país nesse momento. Tem tantas outras coisas. Parece que a cada mês aparece uma nova coisa. E isso a gente fica... Gente, não é possível que eu pedi para viver isso. Às vezes nem é comigo, mas está acontecendo com a sociedade e isso acaba desanimando a gente cada vez mais. Mas isso foi firmado. Em um momento isso foi firmado. O nosso roteirinho da nossa vida lá está no capítulo 2020. Então, escrito por não sei quem, mas foi assinado por mim. E é por isso, é por a gente estar aqui que nós somos essa geração. Essa geração que a gente espera, na verdade, somos nós. Nós somos os instrumentos, peças para esse trabalho, para essa transição. E ele complementa, e ela depende da renovação do nosso espírito, aquela famosa reforma íntima, a reforma do nosso íntimo. Então, esse processo de regeneração só vai acontecer quando nós estivermos renovados intimamente. As referências que eu uso para esse vídeo são alguns capítulos, alguns textos do livro Antologia Mediúnica do Natal. E no texto 19, chama Natal Simbólico, ele foi ditado pelo espírito Irmão X, né, Humberto de Campos, e complementando isso que o Arthur... Complementando não, né? Sobre isso que o Arthur diz sobre a nossa ilusão, ele diz a seguinte frase, Irmão X: fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. E como que isso é possível, né? Como que o mundo será reformado? Como nós nos reformaremos para que o mundo possa ser reformado, para que o mundo possa ser regenerado? Ele começa dizendo: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Para a vinda de Jesus, para que ele pudesse estar encarnado na Terra, houveram séculos de preparação. Preparação do local, preparação das pessoas que viveriam com ele naquele momento, Maria, José, do planeta em si e dele mesmo.
porque ele era um espírito tão puro que ele precisou estar preparado, ser preparado para poder vir. E quando nós falamos sobre nós sermos esse mundo, também devemos estar preparados para recebê-lo. E o irmão X continua. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. A gente pode até dizer que esse 2020 seria essa tempestade que nos assola, que nos desanima, que nos deixa perdido. E quando nos encontramos cheios desses sentimentos inferiores, não há espaço para o Senhor. Não há lugar para que sua luz brilhe, para que sejamos instrumentos da mudança nesse processo que enfrentamos. Deixamos passar a oportunidade de sermos a geração esperada. E ele continua, irmão X. Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Então, a nossa transformação, ela pode ser por duas vias. Pode ser pelo amor ou pela dor. Mas quando aceitamos esse Cristo em nós e sua semente brotando em nosso íntimo, as trevas do nosso íntimo, as nossas trevas interiores são dissipadas, clareando o presente e indicando o porvir. Como a gente relaciona isso? Quando a gente aceita aquilo, quando a gente tem fé no que o que nos está acontecendo tem um motivo, tem uma razão, quando a gente deixa essa semente do Cristo brotar na gente, florescer, essa luz, sair para o mundo, a gente vê que o que a gente está passando já não é tão pesado. A gente não fica triste, acorda estressado porque está acontecendo, a gente fica um pouco mais calmo, mais sereno, nossa vibração melhora, ou seja, clareia o nosso presente e indica o porvir. Então a gente passa a ter mais confiança no que vem até nós, a gente passa a ter mais confiança em Deus, a gente entende que o que vai vir é o que tem que vir, que nós seremos merecedores disso e que Deus estará conosco, nos amparando, nos oferecendo o melhor, que vai ser feita a vontade dele. Só que esse aceitar, ter fé, é também entender Jesus e querer ser como ele. Ele que foi o exemplo de humildade e aceitação. E André Luiz, nesse mesmo livro, no texto número 11, ele faz algumas comparações de quem é Jesus, a sua majestade, o seu poder, a sua pureza, e como ele foi humilde e aceitou toda a sua situação aqui na Terra. E eu separei alguns pra gente aqui. Ele que foi o construtor do orbe terrestre. Jesus já era governador da Terra, antes mesmo da Terra ser formada. Ele participou do seu processo de criação. Então ele está conosco até mesmo antes da gente imaginar. E mesmo assim, ele manejou serrotes anônimos de uma carpintaria desconhecida. Jesus poderia ter nascido em berço de ouro. Jesus nasceu sem lar. Ele nasceu na manjedoura. Um exemplo de humildade, de modéstia. E trabalhou aqui. Ele, em toda a sua majestade, ele trabalhou. Ele foi carpinteiro, uma profissão, não vou falar simples, é uma profissão de muito valor, mas ele trabalhou como um homem na terra. Ele que foi o prometido dos profetas, muitos profetas
aí já vinham anunciando a sua chegada, a chegada do Messias. Ele escolheu a simplicidade para instituir o reino de Deus. Jesus nunca foi falar em sinagogas, em grandes templos. Ele falava na rua, ele falava para quem quisesse ouvir a sua mensagem. Ele atendia a todos, tratava todos como iguais. Você quer minha palavra? Você vai entendê-la. Eu te explico. Então ele sempre teve muita paciência e nunca quis nada muito complicado para instituir as palavras e explicar o reino de Deus. Ele, que era majestade celeste, conviveu com os infelizes e os desalentados na sorte. Nós temos aí inúmeros relatos, seja no Boa Nova ou em alguns outros livros, né, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, de que Jesus tratava todos iguais, independente de quem era. Acho que ainda é uma coisa que falta muito na gente hoje em dia, essa humildade, esse amor ao próximo, né, essa empatia. A gente não conhece as pessoas e acaba julgando. E ele sempre estava ali no meio, daqueles que eram rejeitados pela sociedade, daqueles que eram mal vistos. Jesus estava lá. Príncipe do bem, não desdenhou as vítimas do mal, amparando mulheres desventuradas e sentando-se à mesa de pecadores envilecidos. Um exemplo é Zaqueu, que tinha uma profissão muito mal vista, né? Um coletor de impostos. Jesus vai até a casa dele, conversa com ele, vê que é uma pessoa que, apesar da sua profissão, tenta fazer o melhor e fala que ali entrou a salvação naquele dia, naquele lar. Muitos de seus apóstolos até questionam Jesus, mas por que, né? Ele que vem, ele fala. E nesse dia e em outros momentos também, que ele não veio para curar os sãos. Ele que também era ministro da divina palavra, adotou o silêncio ante a ignorância de seus perseguidores. Não havia por que retrucar, né? Ele simplesmente manteve o silêncio e continuou ali o seu propósito. Condutor da vida, aceitou o crucifixo entre ladrões. Então, são só alguns exemplos da humildade e da grandeza de Jesus. Uma grandeza que a gente ainda não entende, porque a gente ainda tem aquela coisa de me bateu, eu vou ter que retrucar, eu preciso retrucar, né? Como se fosse uma questão de honra. Nesse ano que a gente ainda está cada vez mais estressado, a gente ainda tem esse sentimento de que precisa de qualquer coisinha, qualquer farpinha já é um motivo para uma grande explosão nossa. E este foi um ano diferente, está sendo diferente, certamente vamos comemorar o aniversário de Jesus, né, de uma forma diferente. As festas não podem acontecer, faltarão algumas pessoas, as dificuldades estarão também, mas Ele estará em cada lar, nos abençoando, derramando esperança, clareando as nossas vidas, porque Ele sempre nos amou e nos ama, porque Ele é, segundo a palavra aqui de André Luiz, missionário infatigável da redenção humana. Foi sempre e ainda é o maior servidor dos homens de todos os tempos e civilizações da Terra. Ele que foi o espírito mais puro que já esteve nesse nosso planeta, né? E ele não para hora nenhuma de tentar nos ajudar, o maior servidor, né, dos homens. E nesse dia, hoje, eu faço um convite para podermos honrá-lo neste Natal, neste tempo que ainda nos resta de fim de ano, né? E acredito que Ele queira de nós só o que Ele nos ensinou, que é isso que a gente pode dar de presente para Ele, que são aquelas coisas que a gente está cansado de ouvir, cansado de falar, que a gente sabe o que é, mas que fica aí brigando e acaba não fazendo, né? Que é amor ao próximo. Muitos tentam menosprezar quando algumas pessoas decidem que vão fazer caridade só no Natal. A pessoa só faz caridade no Natal. Chegou o fim de ano, quer dar uma cesta, quer ajudar. Que ótimo que ela está fazendo isso. É melhor fazer do que julgar quem está fazendo. E
que se desperta no coração da pessoa somente nessa época que ela quer ajudar alguém, isso é bom. Significa que ela está acompanhada de bons pensamentos, de uma boa vibração. Essa ajuda que ela está dando não é menor, não é maior que nenhuma, ela tem total e igual significância aos olhos de Deus. Porque ela está fazendo. O importante é isso, o importante é a gente fazer, o importante é a gente tratar bem as pessoas. A caridade, a gente sabe que o que nos ajuda a evoluir é a caridade, né? Isso está escrito no Evangelho, que fora da caridade não há salvação. Então vamos ser caridosos. Esse ano que foi um ano completamente diferente do que a gente está acostumado. Eu tinha condições de ajudar mais, hoje eu não consigo ajudar tanto. Ajude da forma que você conseguir. Eu gosto de falar que a ajuda nem sempre é material. Fazer uma oração nesse ano pelas vidas que se foram, né, pelos desencarnes que aconteceram, pelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, seja ela material, ou seja ela até psicológica, porque tudo isso que vem nos acontecendo trouxeram vários sentimentos às pessoas. Então, as ansiedades, as depressões, as angústias, elas estão aí. Nem sempre é falta de Deus, mas a nossa oração, ela vai auxiliar essa pessoa, derramar em cima dessa pessoa boas energias, bons pensamentos, né? Então, isso já é uma grande ajuda, isso é uma caridade, é ter fé. A relação que eu queria trazer hoje é que a gente ainda tem aí 20 e tantos dias até o final do ano. O ano que vem, de 31 para o dia 1º, não é um estalo que vai resolver os nossos problemas, né? Estamos aí na esperança para uma vacina, para poder retomar algumas coisas da nossa vida, porque não existe um novo normal, né? Ano que vem não vai ser normal. O ano que vem até mesmo as condições de atendimento de uma casa espírita vai ser diferente. A gente está vivendo o início de uma nova era na vida, da nossa vida, nas relações que a gente tem. Hoje em dia, estar fazendo uma palestra para ser divulgada via internet é o que está sendo mais usado. Muitas casas que não faziam isso, e a nossa é uma dessas, está se adaptando a isso, está entrando nessa nova era. Então, não é que todos os nossos problemas, os problemas de 2020 vão acabar dia 31 e 2021 vai começar uma coisa nova, não é isso. Apesar de ter esse simbolismo dessa troca de ano, esse simbolismo dessa nova etapa aí, que seria 2021, nós vamos deixar parar com tudo nesses 20 dias, 20 e tantos dias aí. A gente ainda tem muito a fazer, a gente ainda tem muito a estudar, a gente ainda tem muito a melhorar, a gente ainda tem que rever as nossas condutas pessoais e as nossas condutas em sociedade, porque a gente não vive sozinho, por mais que a gente possa estar mais tempo em casa, a gente não está. A gente acaba convivendo com outras pessoas. Então, mesmo que não tenhamos ações, podemos ter reflexões baseadas no que o Cristo sempre nos deixou, nos ensinou. Livros aí, graças a Deus, estão sendo... Tem muitos que tem na internet, basta procurar, a gente acha novelas, né, vídeos, áudios da doutrina. Vamos estudar, vamos tentar melhorar o nosso padrão vibratório, que é o que importa, porque isso também vai ajudar nesse processo, vai aliviar nosso sentimento perante o mundo, aqueles sentimentos que eu me referi aí no começo do vídeo, que todos temos, né? Eu tenho, muitas pessoas também devem estar se sentindo esse cansaço, esse desânimo. Eu que peguei a gestão aí do Lar Espírita Mãos Amigas esse ano, às vezes eu paro para pensar, fico, nossa, nesse ano aconteceu esse tanto de coisa, o que eu posso fazer para melhorar? Mas, e sempre numa conversa com Deus, com Jesus,
tentando ouvir aqueles que me acompanham, os meus guias. A gente sempre tem que ter fé. Sempre tem que ter fé que as coisas vão acontecer. E para finalizar, eu falo que não vamos nos acorrentar no passado. Vamos pedir auxílio de Jesus para superar as dores e as adversidades. Seguindo em frente com paz, confiança, porque Ele vai estar sempre ao nosso lado. Ele vai sempre nos dar o auxílio que nós pedimos. E vou finalizar com um texto também do mesmo livro, né, Antologia Mediúnica do Natal, com a mensagem de Irene, para finalizar aí nossa conversa. Havia muito tempo que eu não falava. Espero que tenha tocado um pouquinho o coração de vocês, para que as coisas possam sempre estar melhorando. Cada um tem as suas questões, mas não sou eu e não é uma outra pessoa que vai resolver os problemas de cada um, né? Mas a gente tem um grande médico, um grande auxiliador, um grande companheiro, que é Jesus Cristo. Natal. Grande bolo à mesa, a árvore linda em festa. O brilho da noite empresta regozijos ao coração, como se a natureza trouxesse Belém de novo, para os júbilos do povo em doce fulguração. Tudo é bênção que se enflora, de envolta na melodia da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora o quadro que tumultua, verás quem passa na rua sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos, de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor. E, ajudando aos peregrinos, da empresa quase morta, talvez enxergue à porta o mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta, entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupas aos nus. Anjos dos céus, sem escolta, embora a expressão serena, tem nas mãos o que te acena, os tristes sinais da cruz. Natal, reparta o carinho que te envolve a noite santa, veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E na glória do caminho, dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lar. Irene Pinto. Então é isso, meus amigos. Vamos nos espelhar no nosso grande Mestre Jesus, fazendo um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada dia. Cada dia é uma nova oportunidade de sermos melhores do que no dia anterior. A reforma a gente às vezes pode assustar pelo termo, mas cada atitude nossa é diferente e melhor. É um degrau aí nessa nossa reforma íntima, que vai nos ajudar nessa reforma do mundo, na reforma do nosso planeta. Fiquem todos com Deus, que Ele possa enchê-los de muita alegria, com o seu amor, com o seu carinho, e não vamos nos deixar abalar. Jesus estará sempre conosco, graças a Deus. Espero todos vocês nos próximos vídeos, e que os outros palestrantes, alguns são conhecidos, outros não. Alguns são conhecidos, né? A maioria são conhecidos, sim. Mas quem não são também vão trazer palestras maravilhosas para a gente. Eles são dotados de conhecimentos. E um Feliz Natal a todos. E a Casa Espírita está sempre aberta para quem quiser alguma informação, algum estudo. E que Jesus, Dr. Marco Antônio, sempre nos acompanhe. Um grande abraço a todos.